Olá, bem-vindos ao Conta Certa, mais um podcast aqui da MPK Contabilidade. O seu podcast em que a gente discute empreendedorismo, discutimos negócios, discutimos crescimento pessoal e profissional. E vocês estarão acompanhando a mim, Kaique Valença e o meu primo Felipe Félix. Sejam muito bem-vindos e hoje estaremos comentando e discutindo na prática e na teoria o assunto planejamento estratégico. E para isso, recebemos hoje com muito prazer André Gabiot. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Um prazer lhe Satisfação. receber aqui. Satisfação imensa e inenarrável ter vocês, né, nesse bate-papo. Óbvio, né, que a gente vai tentar, nesse tempo que nós temos, resumir ou talvez até mesmo demonstrar de uma forma um pouco mais consciente e prática, né, madura, sobre aquilo que a gente tem vivenciado, né? E esse é um desafio, porque eu entendo que fazer isso de uma forma bem enxuta é talvez um desafio grande, né? Mas a gente vai tentar, né? Eu acho que estou aqui bem lisonjeado com esse processo e fico muito agradecido naturalmente, né, à MPK como um todo e a vocês dois que já são, né, parceiros de longa data. Meu amigo, antes da gente entrar no assunto, Sim, né, da gente discutir, da gente entrar nas teorias, nos conceitos, eu perfeito, gostaria que você se apresentasse. Eu sei que a lista é perfeito. longa, então eu vou deixar essa missão para você. Vão ser dois Vão episódios, ser viu? dois Um de episódios. apresentação, Não, vai ser certo? não, E vai ser outro não. para... E eu só para isso, né? Para quem não lhe conhece ainda, por favor. Vamos lá, vamos lá. Turma, veja só, André Gabiot, né, para aqueles que estão tendo esse primeiro contato, a minha formação é uma formação em engenharia, né, sou engenheiro de produção, de formação. Antes disso, né, eu tive um período em escola técnica, enfim, vou pular essa parte, mas a informação em si é engenharia de produção. Depois eu fiz duas especializações, né, uma voltada para projetos, a qual tem uma certificação também na área de projetos, a PMP, né, que a turma normalmente que milita nessa área tem. E a de gestão empresarial, né, que também fiz logo um tempo depois. Antes ou entre essas pós-graduações, eu fiz o mestrado, e o mestrado em engenharia de produção também, né, ali na Universidade Federal de Pernambuco, que é literalmente o ciclo que eu tenho de formação acadêmica, né? E de lá para cá passei por algumas organizações, Ambev, a Santista Têxtil, né? E passei pelo varejo, né, pelo Seconsud, enfim, passei pela área de energia, Petrobras, enfim, e todas elas foram ambientes onde eu pude, né, exercitar, né, não apenas os conceitos mais específicos de planejamento estratégico, mas também exercitei outros conceitos de gestão, de rotina e, enfim, né, controles estatísticos de processo, enfim, Ô André, que é o você, nosso dia a sua dia. formação foi na Universidade Federal de Pernambuco? Não, Não. o mestrado Ah, foi o lá. O mestrado. Tá, mestrado foi mestrado. na Federal de Perfeito, entendi. Pernambuco e as pós-graduações foram na FANES, perdão, uma na FANES e outra na FGV. Entendi. Outra na Falei que a lista FGV. era grande, né? É, Tá vendo? eu falei até Pernambuco. Caramba. Não, exato. No mestrado, a cada ciclo ali de 15 dias, estava ali presente com a turma, né, no mestrado em si. Mas, enfim, para além disso, tem algumas outras coisas, não faz sentido a gente entrar muito, não. Maravilha, Mas eu acho que é maravilha. isso, o E resumo. tudo isso para desencadear, né, para consolidar na Gabiô, né? Exato. Isso fala um pouquinho aí pra gente dela. Perfeito. A Gabriel nasceu de um desejo, né, há 16 anos atrás, que eu tinha, no final das contas, eu enxergava o mercado naquele momento sergipano, que era onde eu basicamente vivia, né, e vivo hoje, enfim, com o desejo de fazer da engenharia de produção uma engenharia de produção que fosse presente no mercado, porque a gente aprendia muita coisa na faculdade e eu conseguia perceber a aplicabilidade de uma forma muito clara, até porque já vivenciava no período da faculdade as organizações, né? Na época eu estava na Ambev. E todo aquele conceito de gestão, né, que inclusive promovido lá atrás pelos Falcones e tal, fez muito parte do meu momento de vida. E eu disse, poxa, isso não serve apenas para uma indústria, né? Isso serve para ser aplicado em tudo, em qualquer empresa. Mas como fazer isso num estado, né, onde a gente tinha 60%, talvez ainda seja assim, dentro de um ambiente que está militando mais no público do que no privado, Uhum, né? E com que tipo de consciência, uhum. maturidade empresarial, né? Falar E, sobre gestão naquele e período isso, era doloroso. isso na época não existia não aqui no Não mercado? existia. Não Não existia existia. engenharia de produção, ela nasceu no nosso país, mais especificamente lá para o Sudeste, né? Que era de fato o centro Hum, das atenções. Então, São Paulo já existia uma engenharia chamada de engenharia industrial, e essa engenharia industrial, ela tomava muito conta daquilo que era o tema mais específico da engenharia de produção. E isso depois foi se traduzindo na engenharia de produção que nós temos hoje. E esse desejo, então, de nascer com a prestação de serviço, eu já estava dentro do Seconsud fazendo alguns trabalhos, quando, no final das contas,
fui convidado a gerenciar um grupo de projetos e nessa dinâmica de gerenciar alguns projetos, eles passaram a dizer, poxa, professor, por que que o senhor ainda não abriu uma empresa? Né, por que que a gente não desenvolve algumas dessas ações da engenharia de produção em tantas outras empresas? Na época, esse ex-aluno, inclusive, ele trabalhava no Sebrae e ele dizia que tinha dificuldades em encontrar empresas de engenharia de produção raiz, aquelas que entravam na empresa para organizar processos, estruturar gestão como um todo, desde o estratégico até o operacional. Aí eu disse, bom, o mercado está pedindo, está batendo na porta, e eu vou tentar iniciar esse processo de uma maneira bem enxuta e bem adequada. Foi então quando nasceu, né, a HBO, que antigamente era Brain, né? A Brain ficou muito conhecida Ficou como como Brain. Foi a Brain, primeira vez que eu efetivamente. ouvi falar na empresa, Né? já era Brain, já era uma Exato. empresa consolidada, Perfeito, né, já tinha perfeito. alguns anos de mercado. Exato. E aí você fez um rebrand, né? Exato, a gente fez um rebranding em 2022, quando lá atrás a maioria dos nossos clientes, toda vez que olhava para a gente, sempre dizia assim, não, a empresa do André lá só trabalha com processos. E era o que era processos na cabeça da maioria das empresas? É aquela turma que avaliava o tático, né? Ele não pensava na gente para pensar em desenvolvimento e planejamento estratégico, por exemplo. A gente até fazia, só que o problema toda vez que eu olho para a empresa do André, eu penso no André e penso talvez em mais 2 ou 3 pessoas que eu vejo com ele quando ele vem atender a empresa, mas ninguém sabia que nós tínhamos quase 20 pessoas dentro da empresa naquela época. E Né? para você que está nos acompanhando aí, relembrando um pouquinho da teoria lá do curso de contabilidade, administração, né? A gente estuda lá os níveis técnicos lá da empresa, os níveis da empresa. Nós temos o operacional, nós temos o nível tático, que é o nível intermediário, e o nível estratégico. E na prática, vocês estavam sendo muito associados apenas ao nível tático. Ao nível tático. Então o rebranding foi para falar, peraí, a gente não fala só de tático, a gente fala de estratégico, fala de tático e fala de operacional também. também, exatamente. Para isso, eu disse, bom, vou ter que começar por algum lugar, vou começar isso pela nossa base de clientes. Aí a gente fez um evento no Otto, na época, chamou literalmente todos os nossos clientes e colocamos, obviamente, convidamos todos, nem todos conseguiram vir, porque na época a gente já atendia outros estados, e aí dos outros estados a gente não conseguia trazer eles para cá, mas aí aqueles que estiveram presentes ali, a gente levou o nosso time todo, e aí eles passaram a olhar para a gente de uma maneira diferente, tipo, esse time todo é exatamente essa turma toda que você tem aí no dia a dia trabalhando. Se pois é, só que quando vai, por exemplo, se a gente estivesse atendendo a MPK, não ia estar os 20 aqui dentro, iam estar 2 ou 3 pessoas que estavam alocadas naquele projeto. Cada cliente, então, tinha essa percepção. Então a gente fez esse rebrand, demonstrou que a empresa poderia fazer mais. Na época, uma briga muito tremenda de associar o meu nome, eu sempre fugi disso, porque eu digo, bom, se eu tropeçar e cair duro no outro dia, a empresa tem que ir, vai junto, Aí eu fugi muito disso, mas no rebrand eu fui vencido, né, no voto ali, disse, não, André, todas as empresas de consultoria de grande referência, as Big Four, por exemplo, todas elas têm o nome associado do fundador, a McKinsey, a Deloitte, a KPMG, a própria Falcone, são basicamente referências nesse sentido. E transcenderam seus fundadores. Trazendo então, o DNA do quem criou também. E tá tudo bem. Por que aqui não pode ser igual? Já que o mercado te conhece de uma forma mais intensa, porque você começou. Bom, fui voto vencido. No rebrand nasceu, de fato, a HBO com a mesma essência da Brain. Não mudamos nem, inclusive, do cérebro. Exatamente. E, assim, humaniza a marca, né? Humaniza, porque ela pessoaliza no primeiro momento, traz uma responsabilidade grande, que na época já existia, mas à medida em que a projeção, principalmente com as redes sociais, de uma maneira muito intensa, passaram a ser presentes, a gente precisou cuidar um pouco mais, né, da forma pela qual a gente se coloca, se porta nos clientes e fora também deles. Então, hoje a HBO, né, já tivemos 50 profissionais, hoje reduzimos, estamos ali por volta de 30 profissionais, entre 25 e 30 profissionais. 90% são engenheiros de produção, temos outras habilidades ali presentes, desde relações internacionais, contadores, pessoas que já passaram por lá, né, que tinham essa formação, arquiteto já passou, engenheiros de outra disciplina, de civil, de mecânica, elétrica, enfim, porque são base para os nossos trabalhos, né? Hoje a gente entrega um trabalho de gestão empresarial que é baseado em 3 pilares. A educação, que é um pilar muito forte da gente, então a gente entrega a educação executiva. A gente tem um outro pilar que é a consultoria, que a gente faz junto com o cliente, e nós temos um terceiro pilar que é a assessoria, quando o cliente ele deseja terceirizar o trabalho. Perfeito. E esse é basicamente o resumo da HBO. Bacana, bacana. A gente acompanha, né? Então a gente além de
te acompanhar, Sim. né? Nós somos também admiradores, né? Satisfação. Razão pela qual, quando a gente pensou nesse tema, a gente fez, não tem outra pessoa que a gente possa conversar a não ser ele. Inclusive clientes nossos, né? Que tem um serviço e Exatamente. que É bom, sempre muito bem falado. Bom, E para a gente entrar de fato agora no nosso assunto, antes de mais nada, o que é planejamento estratégico, que André? negócio é esse, né? Que Pois bicho é. é Que esse? bicho é esse? É de comer, né? Ou É. não? Pois é. Eu, toda vez que vou lecionar ou falar sobre, ou iniciar um trabalho em qualquer empresa, eu sempre gosto de deixar todo mundo dentro de uma mesma página, conceituando o planejamento estratégico como um instrumento gerencial que nos dá norte. Só que para deixar mais claro ainda, eu sempre brinco com a ideia de uma bússola. Eu digo o seguinte, gente, se a gente abrisse o celular e abrisse a bússola exatamente agora, existiria a possibilidade de alguém me dizer que o norte que a bússola está apontando é diferente do meu norte, que estou com a mesma bússola? Não. Não. Então, imagine que o planejamento estratégico é uma bússola empresarial. Excelente referência. Viu? Ponto. Se eu tivesse que resumir, é uma bússola empresarial. Ele vai fazer com que André, Felipe e Kaique olhem para o mesmo lugar. Até porque no final Perfeito. todas as empresas têm o mesmo objetivo, que é o lucro. Perfeito. Né? Vai resumir nisso. Claro que você vai ter processos diferentes para chegar nele, né? Mas- Dificuldades diferentes, em tempos diferentes, mas o objetivo é o lucro. É, exato. A não ser que seja uma instituição sem Sem fins fins lucrativos. lucrativos. Sim. Mas no normal, a gente precisa olhar para o resultado, né? A gente está correndo um risco de ter pego o nosso dinheiro e ter colocado aquele dinheiro ali para aquele projeto, dedicado ele para aquele projeto, mas e que em algum momento você fica se perguntando, talvez se eu não estivesse querendo correr esse risco todo, eu pudesse aplicar isso, sei lá, nos papéis do governo. Mas não, eu decidi empreender e correr esse risco. E naturalmente quem faz isso está entendendo que precisa de um retorno, né? E normalmente é financeiro. Perfeito. André, e vem cá, o planejamento estratégico, como a gente falou, tem os níveis. Né? Perfeito. Hoje você atua em todos os níveis. Em todos os mas níveis. o foco hoje é no estratégico, no seu trabalho, Perfeito. especificamente o seu, digo, da empresa. Boa pergunta, É no chefe. estratégico? Hoje tem sido mais no estratégico e no tático. Antigamente foi muito no tático e no operacional. Uhum. Né? Era mais, vamos dizer assim, seria pueril da nossa parte querer disputar com empresas que já estavam há mais tempo presentes no mercado, abraçando essa fatia, né, do planejamento estratégico e nos colocar para fazer a mesma coisa. Então a gente sempre teve muito esse cuidado de dizer o seguinte, beleza, eu posso ter uma competência pessoal na entrega, mas eu ainda não tenho a competência organizacional para fazê-la. Uma coisa é dizer assim, ó, Kaique e Felipe são profissionais, exímios profissionais. A MPK consegue entregar tudo aquilo que eles dois possuem de potencial. Se sim, já não é mais Kaique e Felipe, já é o potencial que a MPK tem. Uma vez a gente foi convidado na época no Sebrae para fazer uma avaliação e a gente precisava fazer uns cadastros. E o pessoal, quando me pediu para fazer o cadastro, o pessoal perguntou, André, a competência é de quem? É sua ou é da empresa? Eu disse, a competência é minha, inicialmente, e para alguns desses serviços colocados aqui é também da empresa. Assim, me prove. O que é o provar? É um atestado que você tem. Olha, você já fez isso em algum lugar? Tem competência para tal? Então, naquele momento, já não estava sendo discutida a competência do André, era a competência da Brain. Hoje da Gabiô. Então, naquele momento, tipo, eu entrar para fazer planejamento estratégico sem talvez exercitar esse processo, apesar de já fazer isso há alguns anos dentro da nossa própria empresa, seria pueril. Então, o que é que a gente foi fazendo? A gente foi criando cases. Aquelas empresas que abriam espaço para que a gente pudesse fazer planejamento estratégico, a gente criava cases e com base nisso a gente foi migrando. Não era toda empresa que vocês conseguiam essa abertura, né? Não era, porque às vezes tinham empresas maiores que abraçavam o processo, outras consultorias, outros professores ali que inclusive conheço eles de mercado, professor inclusive Gilmar Mendes, né, que é uma referência aqui no nosso estado e fora dele também, da Fundação Dom Cabral, foi meu professor inclusive, era um professor que militava. E hoje já fizemos processos em conjunto, né, militando nesse processo de forma muito tranquila. Então a gente foi migrando, foi fazendo esse posicionamento, sair do tático operacional e migrar hoje mais para o estratégico e tático. Então hoje a gente milita muito aqui nesses dois pilares. Perfeito. E entrando nessa seara empresarial, André, para que tipo de empresa hoje um planejamento estratégico serviria? Né? Você acho que trouxe muito bem essa referência de ser uma bússola, um direcionamento. Né? E para que tipo de empresa ele serve? Porque a gente tem aquela ideia de que é para empresa de bolsa de valor, né? Para Magazine Luiza, né? Para empresa grande. Né? Para quem é que serve? É porque 90% do mercado da gente são empresas pequenas, não tem muito para onde fugir.
E muito boa pergunta mais uma vez. Eu sempre entendo que o ato de fazer algum tipo de planejamento está intimamente ligado ao nível de maturidade de quem está à frente dessa ação empresarial. E se a gente for parar para raciocinar, existe uma coisa que eu também gosto de falar nos nossos momentos educacionais, que é o seguinte: quando eu sou um pequeno empreendedor, o que vale no primeiro momento não é a ordem, é o progresso. A gente pega aquela frase da bandeira e inverte. Lá tem ordem e progresso. Não, quando você é pequeno empreendedor, está começando, dando os primeiros passos, o que é que você vai pensar? Você vai pensar em vender caixa. É para você sobreviver ali no primeiro momento. Ele não está pensando em ordem, ele está pensando em quê? Em progresso. Vamos lá, vamos progredir. Se esse progresso passa a ser vetado, né, ele se transformou em um gargalo por algum motivador, normalmente está associado ao ato da ordem. É nesse momento que, talvez, em termos de maturidade, uma empresa deveria dizer o seguinte: bom, eu já não consigo mais progredir a nível de força e eu preciso de estratégia para poder conduzir. E não foi que ele não deixou de ter estratégia aqui, mas ele não teve uma formalização dessa estratégia. Essa estratégia ela estava na cabeça. Ele disse: olha, eu vou começar fazendo isso, isso e isso, e vou gastar minhas energias aqui. Ele foi estratégico? Foi. Ele pensou antes de fazer. Para nível conceitual... Ele aprende fazendo, Ele né? aprende fazendo. Ele foi ali, entendeu que poderia ter sido mais ou menos aqui, e ele foi apanhando e aprendendo, foi amadurecendo. Em termos conceituais, didaticamente falando, serve para toda e qualquer empresa. Seja ela um MEI, né? Uma pessoa que iniciou as suas atividades enquanto MEI ela precisa, pode ser uma bolsa lá de valores, né? Uma empresa lá apostada na bolsa de valores, ela vai precisar desse instrumento gerencial. Então eu digo que é para todos. Só não necessariamente, talvez, todos utilizem em função da maturidade que a turma possui, do entendimento do que é, para que serve, qual a importância e por que eu preciso fazer isso. E muitas vezes o meu negócio está funcionando sem isso, né? E aquilo, né? Quando você fala de planejamento estratégico, você está falando em lidar direto com, geralmente, proprietários, diretores, né? É o nível, o alto nível da organização. Alto nível, normalmente, tático e estratégico. Isso, né? Então depende muito do timing que a pessoa está no negócio, né? Exato. Às vezes ela, como você disse, está crescendo muito ainda, o dinheiro está entrando, ela está vendendo, está cheio de problemas, mas está entrando o dinheiro, tá né? saindo, a receita está sendo maior do que os gastos, ou esse ato aqui está tão distante dos gastos totais. Ele fala, que ela diz, não, pelo amor de Deus. Aí vai chegar a hora que o negócio começa a aperta ali, opa, tem algum gargalo aqui que... E apesar como a gente estava conversando aqui, até antes mesmo da entrevista, apesar da ideia conceitual do planejamento estratégico ser simples, né, a sua aplicabilidade e sua formalização não é. Né? Como aí você bem colocou, da academia, geralmente atinge um nível estratégico. Mas, importante hoje aqui o assunto é a aplicabilidade e o conhecimento dessa ferramenta. Então, para você que é CEO, empresário, que é diretor, que é gestor, ou para você que é estudante ou está iniciando agora, tem o mesmo nível de importância. Então, continuem aqui, porque hoje não vai ser uma conversa não, hoje vai ser uma aula, né, que vocês vão ter aqui de quem entende. Então, André, planejamento, aplicabilidade, os principais erros, né, os principais... vacilos que as empresas dão em dois vieses, né? Ao planejar e ao não planejar, que é a grande maioria, diga-se de passagem. Perfeito, exato, né? exato. Então vou pegar esse daqueles que planejam já, né? Vou começar por esse pilar, essa vertente que você trouxe. Normalmente, o uso não pragmático, e aí quando eu falo de não pragmatismo, significa dizer, eu faço hoje, André, eu escuto bastante isso, né? Quando a gente vai ter os primeiros contatos ali com a empresa, com o empresário. Diz, não, André, planejamento estratégico a gente faz. Eu disse, tudo bem, até ali eu entendo que ele já deve ter algum tipo de iniciativa, sim. Quando eu pergunto como é que ele acessa essa informação, aí ele começa a entender que o que ele faz, no final das contas, pode não ser literalmente um planejamento estratégico, mas reuniões estratégicas que servem como se fosse um direcionador. Por quê? Porque muitas vezes eles entenderam que aquilo ali servia para um determinado momento. Então, uma grande falha para a turma que diz que faz, por já ter consciência do que é um planejamento estratégico, mas normalmente faz sem um mínimo de pragmatismo. O pragmatismo, nessa hora, se reflete em método. Eu não posso fazer a revelia de um método. De pensamento, de vontade. Não, exato. De método. De método. E por que eu preciso de método? Porque, no final das contas, você precisa de um poder de comparação.
A comparação, ela serve para tudo na nossa vida. Se a gente for para academia, a gente vai querer se comparar, seja esteticamente no espelho, ou se você quiser ir lá depois para um processo de avaliação da sua própria saúde, você tem os parâmetros para avaliar. As faixas, olha, aqui eu tenho isso aqui, posso ir até aqui. O MC alto, o MC baixo, Olha nível lá, de gordura. você precisa do indicador. Com certeza. Se você não faz um mínimo de pragmatismo, né, dentro do seu planejamento estratégico, você perde a capacidade de ter indicadores que reflitam a estratégia. Porque você pode dizer assim, André, eu tenho diversos indicadores na minha empresa. A minha pergunta vai sendo logo na sequência. Quantos deles são indicadores estratégicos? São diferentes. Indicadores operacionais têm uma conotação, indicadores táticos são outra conotação, indicadores estratégicos têm outra conotação. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, essa talvez seja uma das vertentes de dificuldade que a turma tem para aqueles que dizem, sei o que é, faço. Onde é que moram os principais erros? Está na ausência de um pragmatismo. E aí eu não vou entrar no meandro de quais são os métodos, porque eu acredito que a gente talvez fale isso um pouquinho depois, e vou pegar a outra vertente. A outra vertente é a turma que, tipo, não planeja, pelo amor de Deus, eu gastar tempo, André, com esse negócio, gastar É dinheiro. melhor eu reformar aqui. Meu time, inclusive, a minha liderança, inclusive, me dá trabalho. Toda hora eu tenho que estar repetindo as mesmas coisas. Vocês sabem, né? A gente decide aqui, tá tudo bem. Principal falha para aqueles que não fazem. Por quê? Porque eles não amadurecem a liderança e eles vivem a vida toda correndo atrás do rabo. Eu não cresço por quê? Porque eu não invisto. Eu não invisto por quê? Porque eu já sei que eu não sei se vou crescer tanto quanto deveria. E nessa hora a gente começa a ter um gargalo muito grande, que esse gargalo está intimamente associado ao líder principal da empresa. Então o ato de você iniciar um processo como esse, é necessário que você tenha minimamente uma consciência do porquê que você precisa. Se você só tem isso na sua cabeça, naturalmente você vai cobrar o quê para a sua liderança? Se a sua liderança está, né, distoante daquilo que você quer enquanto objetivo principal. Está claro para você o que você quer, e nem sempre está. E quando ele diz assim, não, mas está claro para mim o que é. Eu digo, e exatamente então o que é? Me explique. É. Pronto, aí você começa a travar. Não, aí alguns abraçam a lógica financeira só pela financeira, outros abraçam a lógica operacional só pela operacional, e eles começam a perceber que no final das contas ele tem desejos, mas isso não se traduz em um planejamento estratégico. Percebe? Claro. Grandes dificuldades. Isso você trouxe alguns pontos muito importantes, principalmente no sentido do comparativo. Sim. E você fez a associação com academia, que é uma coisa mais comum, né? E é bastante interessante isso, porque quando a gente não tem parâmetro de comparativo, a gente ignora, inclusive, as vitórias. Exato. Né? Os avanços. Exato. Né? Por quê? Porque geralmente, quando a gente não tem parâmetros internos de comparativo, nossos, né, na pessoa física ou na pessoa jurídica, a gente compara com outro, com o âmbito externo. Exatamente. Né? Na academia é a mesma coisa. A gente, às vezes, teve uma evolução, mas a gente se compara com outra pessoa e faz, poxa, não cheguei ainda como ele, então não tive avanço. Exato. E isso frustra. Né? Isso frustra e faz, às vezes, a gente até tomar um direcionamento que está indo bem, mas muda por um parâmetro de falta de comparativo. Então, isso é extremamente importante. Agora, André falou muito aí da dificuldade, né? Tá falando. Sabe o que é que me preocupa assim, Felipe? Quando a gente trata desse assunto, é cultura. Isso. O que me preocupa é cultura. Porque assim, você discutir com um dono, você está dizendo para o dono, olha, você está fazendo errado. Você tem que fazer assim, assim, assim. Você já cria um choque. Quando você chega numa empresa, pode ser pequena, médio, grande, vai ter equipe. A equipe já vai se retrair. Então, assim, nós já passamos por consultorias aqui. Eu diria que 90% dos clientes da gente já passaram por consultorias, por planejamentos, né? Enfim, assessorias. E onde eu enxerguei as maiores dificuldades é sempre na parte cultural da empresa. Exato. Como é que você lida com isso? Exato. A impressão que a gente tem é que parece um cabo de guerra. Parece um cabo de guerra. Né? É a equipe puxando para um lado, o dono puxando para o outro e uma guerra eterna. Parece como se fosse interesses contrários. Eu juro a você, eu não tenho ideia de como é que você lida com isso. Como é que você resolve esse problema? Antigamente, quando a gente começou a fazer essa oferta, a gente fazia o planejamento estratégico porque essa era a principal dor. Né, André? Essa é a principal dor. Na realidade, não se dizia naquela época que a principal dor era o planejamento estratégico, mas estava claro que por não ter um plano estratégico, ele não sabia para onde ir e isso não se transformava em uma ação conjunta empresarial. Depois a gente começou a perceber que, uma vez que ele tinha um planejamento estratégico, ele tinha dificuldade exatamente cultural para rodar.
E aí a gente tem o que a gente chama de gestão estratégica. Ou seja, mesmo depois de você criar o planejamento, vamos para a segunda fase. Gestão estratégica. Eu não posso apenas construir o planejamento Deixar ele em cima e da deixar mesa. na estante ou em cima da mesa. Quando você pergunta, ele está do lado direito daquela gaveta que está aqui. Ou então está naquela pasta. Lembra daquele diretório? Ah, entendi. Então, pronto, eu lembro que a gente botou aqui, não foi? Não, beleza, você até montou. O problema é, se eu não tiver gestão sobre aquilo que eu estou planejando, ele vai ficar ali paradinho. E isso não serve só para o estratégico, serve para toda e qualquer ação. Uhum. E aí, o que é que a gente entendeu? Que o empresário ele precisava de alguém que estivesse ali com ele do lado, dizendo o seguinte, gente, ó, eu vou ser o chato, que normalmente dentro da empresa, dentro da sua empresa, as pessoas ficam com milindre de ser. Isso. Por quê? Porque ela precisa pagar a conta no final do Isso, mês, essa é a realidade. Ela não vai de encontro com o gestor, ela não vai de encontro muitas vezes com o time. Por quê? Porque se eu for chato demais, o pessoal vai dizer, você não tem o que fazer não. É sério mesmo que você não tem o que fazer, você vai ficar aqui me apurrinhando o tempo todo. Aí o que é que a gente fez? A gente disse, bom, vamos ofertar gestão estratégica porque eu não tenho nada a ver com a sua empresa. Pelo contrário, você está investindo para que eu seja o chato que você não quer ser. A gente protege o dono dessa ação chata. Sim. A gente protege o time de não poder ecoar uma voz que demande do próprio dono atitudes que ele também não está tendo. E a gente protege todos os ambientes. E dizer o seguinte, gente, a gente vai começar então a tirar esse plano do papel. E outra, às vezes surgem muitas dúvidas. Então você cria um ambiente de ganha-ganha. Todo mundo ganha aqui com isso. Ganha a empresa, ganha o dono, ganha a equipe. E ganha a equipe. Sim. André, mas ainda assim você enfrenta problemas culturais? Sim. E onde é que a gente quebra essa lógica cultural? Educação. Não existe outro caminho, senhores. Educação para que a gente comece a demonstrar exatamente qual o nível de competência que aquele time precisa ter para tirar essas coisas do papel. Agora, a educação não é só para o time. É educação para a liderança. Principalmente, né? Por quê? Porque o seu time é o espelho. Reflexo, né? Exatamente. Aí quando a gente fala isso, dói um pouco, porque normalmente quando Pedro fala de João, fala mais sobre Pedro do que João. E aí o líder olha assim pra gente, não, André, porque veja a dificuldade que a gente tem com esse time por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, por causa daquilo, e eu vou conhecendo mais sobre ele. Porque no final das contas não foi porque ele fez isso de forma proposital, mas foi porque ele precisou gerenciar N demandas e o cuidado muitas vezes para que a equipe amadurecesse, evoluísse, ele não gerou. Ele foi aquele líder que em algum momento exigiu muito daquele time. Aquele time por si só não conseguiu amadurecer para tomar as suas próprias decisões, ficou a vida toda dependendo do líder maior e aí agora ele sente dificuldade de tomar decisões no dia a dia. Independente dele ter um plano de ação ou não, ele diz, bom, e se eu fizer isso aqui, será que Kaique vai brigar comigo? E se eu fizer essa adição aqui, será que Felipe vai brigar? O cara não tem que estar pensando, ele tem que aplicar o que foi pensado. Só que o problema é, se enquanto ele aplica, ele não faz isso de maneira autônoma, ele vai sempre depender de uma liderança que construiu ele assim. Vou citar um exemplo muito prático. O time está lá, por exemplo, hoje na empresa, lá na HBO, né, uma pessoa nova chega e normalmente o que é que eu faço? Naturalmente, a gente tem os procedimentos, os protocolos ali no primeiro momento, a gente entende que aquela pessoa precisa passar por essa fase. Depois disso, ela passa por um processo de ela faz e a gente assiste. E eu falo isso muito em treinamento. Primeiro eu faço, você vê. Isso é Platão, lá atrás. Depois, você faz e eu te assisto. Eu não vou largar você, não vou delargar a informação para você fazer. Método empírico, né? Você faz e eu te assisto. Depois, você faz e eu te supervisiono. Significa dizer que você já exercitou em parte, só que agora você já pode, né, com a sua bicicleta, com as rodeirinhas do lado, vai andando, meu filho, vai andando. Com certeza você vai andar sozinho um pouquinho, mas vai ter dificuldade. Até o ponto que você faz e eu te gerencio. Significa que agora eu consigo delegar. Mas veja, foi construída uma competência. Só que quando chega para mim para me perguntar alguma coisa, a pergunta que eu faço nessa fase é: o que é que eu tomaria em termos de decisão? O que é que você, já me conhecendo no dia a dia, sabendo que a gente tem interagido bastante, o que é que eu faria antes da resposta? Aí a turma, eu acho que você faria dessa maneira. Eu disse, bom, se ela acerta, significa dizer que agora, eu digo o seguinte, agora você tem autonomia para tocar. Interessante isso aí, viu, André? Sabe o que é que eu faço? Senão a pessoa fica dependente de você. Sempre que a gente vai fazer o onboarding nos funcionários, no nosso processo de onboarding, né, que é esse processo de recepção do funcionário, exato. Eu tiro uma média de 15 a 30 minutos para sentar individualmente com ele e falar, para que ele ouça
Exato. do proprietário, do Sim, diretor, da sim. diretoria, entender quais são nossos propósitos, Sim. nossos princípios, Sim. para sempre que ele tiver alguma dúvida, ele falar, Poxa, Kaique me falou que ética e transparência em primeiro lugar. ponto. Então, se doeu, ética e transparência é o que vai me basilar. Ponto. Né? Me balizar, perdão. Aham. Então, assim, eu acho que essa conversa é algo para justamente, sempre que ele tiver essas dúvidas, eu tento já construir desde a chegada dele. Sim, sim, Né? sim, sim, Lembrou sim. muito isso aí. Veja o quanto isso é importante, desde o processo de entrada até um processo de tomada de decisão lá na frente. E um caminho muito natural para toda empresa em crescimento. É Exato. normal, num primeiro momento, uma empresa, um líder, geralmente o dono ali, Sim. ele ter mais proximidade com a equipe, visto que é uma equipe menor, Perfeito. né? É uma operação que gera em conjunto com a parte estratégica. Exato. E aí a gente sente justamente essa falta de cultura, principalmente da liderança, porque quando cresce, que ele precisa se afastar, você colocou isso brilhantemente. Ele criou uma cultura de dependência, Exatamente. que é às vezes a única que ele sabe. Isso, ele Né? aprendeu assim também, provavelmente. Exatamente. Então, Exato. assim, ou que muitas das vezes é necessária. Sim, Né? sim. Porque a operação geralmente gira em torno dele mesmo. Exato, Né? exato. Ele que domina ali Perfeito. o modus operandi da Perfeito. operação, Sim. da atividade, da prestação do serviço, da venda. Ponto. Ele domina todas as etapas da empresa, né? Todas as áreas. Então ele precisa passar isso, Exato. né? Treinar isso. Exato. Então é uma cultura que, quando vai crescendo, né? Eles vão ficando abandonados, a parte Exato. operacional, Isso. né? E a parte estratégica vai criando essa distância de visão da parte estratégica para a parte operacional, o Operacional. que causa esse cabo de guerra. E assim, Perfeito, né? perfeito. A regra é que as empresas começam pequenas, né? Naturalmente. Naturalmente, dificilmente a empresa vai começar como um conglomerado. Ah, não de sei uma como se fusão, fosse um enfim. spin-off, porque uma decidiu ser assim. Então, eu acho que 99% das empresas vão passar Como por é? essa etapa aí que você falou. Vão. É a dor do crescimento. a dor do crescimento. Exato. Ela nasce pautada em recurso. André, Kaique e o Felipe se ausentaram da empresa, o mundo se acabou. Pautada em recurso. Depois elas passam a entender que o jeito Kaique, Felipe ou o jeito André de fazer precisa ser trabalhado em um padrão. Aí elas passam a ser pautadas em processos. Esse processo ele fica tão cíclico dentro da empresa, a empresa já começa a funcionar independente de André, Kaique e Felipe, que se tornou cultura fazer daquele jeito. A cultura é boa porque agora eu já não preciso estar observando todos os dias aquele padrão para fazer uma atividade, mas é a mesma também que impede você alterar o padrão. Porque, olha, eu já tenho 20 anos aqui, 30 anos dentro dessa empresa. Exatamente. Você está acreditando que agora você está vindo com esse método diferente, esse sistema agora que você quer implementar e você quer fazer moda aqui dentro dessa empresa, percebe? Sim. Aí vem a hora da spin-off, quando se tem desejo. Me lembrou, sabe, Felipe? Agora a gente esse assunto, Perfeito. Felipe e André, é de uma teoria que eu estudei esses dias sobre Sim. a vida. Existe Sim. uma teoria que a vida humana ela tem obstáculos. E Certo. nós vamos surpassando esses obstáculos. E Perfeito. que talvez tenha um limite para a vida do universo, enfim. E eu acho que para a empresa não é diferença. Eu acho que toda empresa vai passar também por obstáculos que ela tem que decidir se ela consegue ou não surpassar. Se ela não conseguir, ela morre. Não morre. Né? Por exemplo, sucessão. Sim. Aqui eu dou o exemplo da MPK. Nós somos a terceira geração. Perfeito. Quer dizer que nós passamos por 3 obstáculos. Não foi fácil quando Sim. eu e o Felipe começamos a assumir. Sim. Você imagina lidar com pessoas que Não. trabalhavam com nosso pai e avô lá. Ó, lá E atrás. agora somos nós, jovens, Exato. inexperientes, imaturos, Sim. né? Os diretores. Perfeito, perfeito. Né? Mas conseguimos surpassar esse obstáculo. E eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que a empresa em crescimento, como a gente falou, toda empresa começa pequena Sim. e ela vai chegar um momento que ela precisa discutir planejamento estratégico. Com Se certeza. ela não discutir isso, vai ser um dos gargalos Vai. para a existência dela. Vai. Não é um gargalo Vai. de crescimento, Vai. é um gargalo de existência Vai. mesmo. Essa é uma dificuldade de entendimento, porque normalmente esse gargalo ele não se apresenta a curto prazo. E é por isso Exato. que a maioria diz assim, não, vou É. fazer sem nada Ele não agora. sente. Ele não Ele não sente. sente. E eu sempre gosto de fazer uma analogia que ela é simples. Se hoje você está com uma torneira aqui aberta, está saindo água, e você tem uma mangueira, e lá na frente você percebe a saída de água dessa mangueira. O que é que acontece se você aperta literalmente aqui, logo próximo da torneira, essa mangueira? A água não para lá, não. É. A água vai perdendo força, vai perdendo força, vai perdendo força, vai perdendo força. Por quê? Porque tem água ainda nessa mangueirinha até o final. Só que depois, quando você começa a perceber que a água está perdendo força e vai acabando, que acabou, você acha que... Aí você olha para a torneira. É. Só que olha esse tempo. É a mesma coisa a empresa que hoje não pensa... E aí quando chega a no futuro. hora, ele já passou o Ele já prazo de passou. resolver. Aí, ó, Aí você vem outro e já foi. engoliu o É processo. aquela avalanche, É, né? vem a avalanche. De querer resolver
10 anos em um. Em um ano, percebe? Então, Principalmente na mudança de cultura, que é o Exato. que é o último. exato. Né? exato. Mudança de cultura é o reflexo. Perfeito, né? perfeito. Pessoal, falamos aqui de muitos conceitos, né, de coisas básicas. Então, Perfeito. assim, hoje, você, principalmente empresário, gestor, diretor, líder, que nunca ouviu falar nesses conceitos que a gente está trazendo aqui, fica ligado que precisa se inteirar, precisa entender, né, precisa se atualizar, porque nós estamos trazendo aqui conceitos iniciais, né, de gestão, conceitos que vão trazer a fundação Perfeito. de todos os documentos, os processos e as diretrizes de gestão. Perfeito, Né? Então, exatamente. importantíssimo esses conceitos para a gente poder aplicar. Aplicar. Né? Exato. E falando em aplicação, André, Hum, quais são as etapas básicas, né, de um planejamento estratégico? Uma pessoa que está aqui nos assistindo hoje e faz, poxa, nunca pensei nisso, nunca ouvi falar Eu acho sobre que isso. já teve uma aula aí de 30 minutos, já entendeu o que é. conceito, né? De conceito. Deu para estar Perfeito. claro. Você já Perfeito. assustou o cara. Assustei, já, né? Esse rapaz tem que fazer, né? Acho que ele já está com aquela impressão assim de vou Sim. quebrar amanhã, Amanhã né? é. Não estou fazendo tudo errado. E agora? Perfeito, perfeito. Quais são as etapas básicas da estruturação de um planejamento estratégico? Eu que nunca ouvi falar, eu que nunca fiz, eu começo de onde? Já conseguiram me assustar, né? Agora me tranquilizem. Vamos lá, tem jeito, né? Para Tem fazer jeito? essa. Tem jeito. Então vamos lá. Normalmente a gente tenta, né, fazer processos de amadurecimento. E aí o que é que normalmente a gente gosta de fazer? Sugerir que essas empresas elas iniciem um processo de alinhamento estratégico e não necessariamente de um planejamento estratégico, certo? Óbvio que se essa turma já possui consciência empresarial, entende que já quer literalmente começar um planejamento estratégico, é importante e a gente entende que já é o suficiente para começar. Mas se ela ainda não, André, acho que talvez a minha turma ainda precise de um momento mais educacional. Talvez eu vou trazer aqui basicamente 2 ou 3 líderes que eu tenho dentro da casa, ou então talvez nem seja com esses 2 ou 3, seja só comigo e a pessoa que está aqui, meu braço direito. Se você for convidar todo mundo da empresa, vai ser um processo muito doloroso. É que a gente sugere, vamos fazer um alinhamento estratégico. Por quê? Porque baseado no alinhamento estratégico aqui, você vai conseguir tirar essas ações do papel para que a turma que não está ainda nesse nível de maturidade, ele consiga chegar. Dado um ciclo desse alinhamento concluso, a gente chega lá na frente e propõe agora o planejamento estratégico mais robusto, com mais horas de trabalho sendo feitas. Então não adianta a gente já chegar e dar hambúrguer para a criança. Chegar com os 2 pés no peito. Não, Exato. vai devagar. Eu nunca fiz. Acho que agora eu preciso seguir todo um ritual para fazer. Não, você não precisa desse ritual todo. Você precisa começar do começo. Ou seja, educação. Educação. Primeiro eu tenho que conhecer. E, pessoal, isso é importantíssimo porque essa ideia, esse direcionamento não serve só para o planejamento estratégico, isso serve para qualquer área empresarial. Eu vou dar um exemplo aqui da contabilidade. Perfeito. Ótimo. Né? Para também as Sim. pessoas terem de maneira palpável, Kaique, entenderem que não é só esse assunto que essa regra se aplica. Perfeito. Né? Às vezes a gente recebe empresários que querem um estudo tributário. Né? O documento, o sonho de todo empresário é o estudo tributário. Perfeito. Quando a gente vai falar da realidade financeira e da realidade contábil, ele não sabe a diferença. Então, assim, não tem como a gente tratar de estudo tributário se você não sabe o conceito básico de contabilidade, Perfeito. Que é a realidade financeira e a realidade contábil. E aí, para quem não sabe desse conceito, realidade financeira e realidade contábil de uma empresa, na teoria, deveriam ser iguais. Na prática, a gente sabe que não é, né? A realidade financeira é aquela entrada e saída de dinheiro, né? Vulgarmente falada, chamada como conta de padeiro. Sim. Né? É o entra e sai de dinheiro do caixa. Tecnicamente, certo? o fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Tecnicamente, Exato. o fluxo de caixa, bem pontuado. Né? Já a realidade contábil é a formalização da realidade financeira. É o que entra com nota e o que sai sem nota fiscal. Então, o que entra de maneira formalizada e o que sai de maneira formalizada. Né? Então, nem sempre essas realidades estão alinhadas. Na teoria, seria a mesma coisa. Na prática, não é.
né? A gente tem consciência da realidade. Então, quando a gente não... O empresário, a gente vê empresários de 10 anos de empresa, 15 anos de empresa, né, que chega sem saber disso. Basicamente. Quando a gente fala, não, porque só realidade contábil, realidade contábil, mas o que é isso? Isso choca. Então não tem como a gente falar do produto final sem entender, e no planejamento estratégico não é diferente, a mesma né? linha. Eu não posso entregar um hambúrguer para uma criança, eu tenho que entregar leite. Ela precisa de leite. Depois ela vai para uma outra fase, onde ela está começando a receber alimento sólido, vai mastigar, está começando a ter dentinho ali. Depois ela vai começar a migrar para um sanduíche, um almoço mais pesado, até chegar ao nível de buchada, como a gente diz aqui no Nordeste. Né? Você vai estar pronto para comer um sarapatel, uma coisa boa. Enfim, então a gente olha para a fase de maturidade que essa empresa está, e a gente começa, então, a fazer um ato de fatiar esse planejamento estratégico e entrega aquilo que ela literalmente possui. Ao fazer isso, a gente vai garantindo, pelo menos para ela, alguns conceitos básicos, metodologicamente falando. O que, por exemplo? Muito claramente, a gente vai entender qual é o nível de ideologia que ela possui. Tá. O que é essa ideologia? Faz parte desse pragmatismo do planejamento estratégico. Ela reconhecer por que ela existe, aonde ela quer chegar, quais são os valores que estão por trás das decisões, e no final das contas, às vezes a turma vai lá e diz assim, bota aí uns 5 ou 6 valores. E eles não entendem exatamente por que eles estão construindo valores. Aquele valor, no final das contas, vai servir para quando a liderança der as costas, a turma que está ali dentro da empresa tomar decisão baseada naquele valor. Aquele exemplo que eu dei. Quando eu recebo funcionário, eu falo, ética, transparência e excelência. Perfeito. Quando ele vai ficar, tô com dúvida, tô com problema. Ética em primeiro lugar. Ponto. Acabou. Ou seja, eu virei as costas. Eu virei as costas, é isso que sobra para o time tomar a decisão. Então a gente começa lá a dar essa orientação. Só que veja, começar por aqui normalmente é doloroso. Na literatura vão ter indicativos. Comece pela missão, visão, valores. Não é por aí que a gente começa. A gente começa fazendo uma análise, um diagnóstico, para que ele entenda a real situação dele. Então a gente vai para o que a gente chama de anamnese, né? Ou diagnóstico mesmo empresarial. Vamos utilizar o quê? Uma SWOT, uma análise de forças, fraquezas. Matriz SWOT. Quem não sabe, você analisa forças e fraquezas da empresa. Perfeito, né? Oportunidades, ameaças, externas. Perfeito. E com base naquela análise, para algumas empresas mais robustas, a gente faz uma análise de segmento. A gente vai utilizar 5 forças de porta. Mas caso a gente entenda que a empresa não precisa disso, a gente para, de fato, ali na análise da SWOT. Feito isso, agora eu volto a perguntar para você. Dada essa situação, a sua missão, ela permanece a mesma? A sua visão permanece literalmente a mesma? Ou você quer alterar isso? Né? Então, veja, eu poderia ter começado lá. Qual é a sua missão? Qual é a sua visão? Eu diria que quase sempre eles vão alterar. Eles vão alterar. De mudar ali, depois que eles olham a real situação, aí a pergunta volta, aí eles começam a ter maturidade para dizer, não, a minha missão já não vai ser mais essa. Ou seja, o planejamento estratégico, pelo que eu estou entendendo, é um planejamento de multicamadas. Você vai ali, a depender da maturidade da empresa, da liderança, dos proprietários, você vai aplicando... Conforme manda o figurino. Sendo que vou traduzindo para eles as etapas, né? Ele nunca ouviu falar sobre análise de SWOT, então eu vou explicar para ele o que é, o porquê, aí eu vou fazer analogia com o médico, entrando na sala, na clínica, vou começar a dizer assim, olha, lá ele já chega dizendo para que você tem que tomar tal remédio. Não, ele vai perguntar onde é que está doendo, com que frequência dói, e por que está doendo, e talvez você vá dizendo para ele por que está doendo, para que lá na frente ele diga, olha, não estou satisfeito com o que você me disse, vou pedir mais exames. Ele pede para você fazer mais exames. O que é que a gente não satisfeito... Gostei da analogia dos exames e da dor. Então, se a gente tratar esse assunto do planejamento estratégico como uma avaliação médica, eu acho que dá para fazer esse comparativo. Com certeza. Vamos olhar a empresa como um paciente. Exato. E toda empresa está doente, infelizmente. Entende? Porque toda empresa está com alguma dor. Está com alguma dor. Né? Então, a primeira etapa seria fazer essa anamnese, seria fazer esse diagnóstico. É isso que você primeiro entrega. Ó, descobrir onde estão as principais dores. Perfeito. Vamos discutir agora os tratamentos. Isso, exatamente. Seria basicamente isso. Não satisfeito com a anamnese inicial, você pede anamneses mais específicas. Olha, eu preciso de uma ressonância. Por quê? Porque ele diz assim, olha, eu tô com um problema lá... Ou seja, vamos discutir financeiro? Isso, vou discutir o financeiro. Tô lá com um problema, sei lá, de fluxo de caixa. Vamos ver onde é que mora o seu problema no seu fluxo de caixa.
Tô lá com um problema tributário. Vamos aprofundar para ver se qual é o Um seu gargalo, problema. às vezes, na esteira, na linha de produção. Vamos Na lá, linha de olhar. produção. Porque às vezes ele acha que o problema está na área a qual apresenta a dor. Na realidade, a dor muitas vezes está sendo causada em outro lugar. Perfeito, mas deságua lá. Deságua lá. E aí, essa anamnese inicial nem sempre ela é suficiente. E a gente precisa mergulhar pedindo mais exames. Perfeito. Feitos os exames, agora os médicos passam a dizer o seguinte: bom, vou gerar para você a administração medicamentosa. Você que está assistindo, estamos aqui no highlight da conversa, viu? Olha, Exato. faça um diagnóstico da sua empresa. Perfeito. Veja, procure saber onde estão as dores da sua Exato. empresa. Só assim, né? Sabendo onde estão as dores, que a gente você vai vai poder conseguir. discutir os tratamentos. Entende? Perfeito. Pessoal, dá um outro exemplo aqui prático da importância disso. É uma metodologia nossa, André. Sempre que a gente está recebendo algum cliente Sim. né, novo, Perfeito. né, a gente fazer uma análise das informações preenchidas na base dos órgãos fiscalizadores Isso, perfeito. através do certificado digital. Perfeito. A grande maioria das vezes existe alguma divergência na informação que o cliente dá com a realidade da empresa. A gente já viu alguns absurdos no Sim. sentido até de ter do cara sentar com a gente e dizer qual a sua realidade. Sim. Não, eu tenho uma empresa e uma filial. Perfeito. E a filial já ter sido baixada há 14 meses e ele não saber. Nossa. Tá lá Imagina. baixada, tá baixada. Tá baixado. E ele não sabia. Não sabe. E a gente dizia, ó, só tem Uma empresa. uma. Ele não tem uma filial, não foi baixada, tem 14 meses. Ele fez, eu não tava, Nem não tava sabendo. sabendo. Inclusive, nesse caso, o que ele está falando, ele até demorou um pouco a aceitar. Sim. Não, a empresa tá A empresa aberta. tá lá, a gente fez, ó, eu vou lhe dizer que tá Foi aberto. baixado. Tá aqui o relatório da Receita Federal. Não exato. tá baixada. Ele, não, mas eu nunca mandei baixar, não. Eu fiz, Mas, então. bom, aí. O que fez. Então, assim, realmente trazer para o papel Exato. mostra realidades que nem o próprio empresário. Porque, assim, existe aquela falsa impressão de que ele tem um domínio. Exato. Né? Exato. E a gente, às vezes, não tem o domínio nem da nossa pessoa física. Você imagina. Né? Um outro exemplo prático disso, a gente pode é bom a gente trazer isso de maneira em outras áreas, Perfeito. porque mostra a aplicabilidade dessas Exato, regras né? exato, na nossa exato. pessoa física. Não, eu sei onde eu gasto. Perfeito. Né? Controle financeiro. Quando você bota no papel, E aí? você diz, é isso tudo de iFood mesmo É. que eu peço no mês? Aham. Eu achava que era menos. iFood. Ah, Teve um não é caso de um verdade? cliente nosso que vende, é da área de Sim. alimentar, né? Sim. Ele é um restaurante e tal. E aí, os funcionários tomavam café, almoçavam e jantavam. Ele Sim. não tinha noção Aham. do impacto financeiro que tinha. Que tinha. É pra ele, não. Ele já tá no meu custo, Custo, eu tá tudo vendo certo. isso, eu compro a matéria. Quando ele fez a conta de padaria, como ele Sim, disse. sim. Olha, é isso. Pro funcionário. Ele falou, meu Você Deus, mesmo- meu lucro foi embora, Foi só embora. aí. Foi embora. Então, assim, a importância da gente botar no papel, né, no documento, a nossa realidade, dar um outro parâmetro. Então, Perfeito. extremamente importante. Não é? Extremamente importante. Saímos dessa fase e com consciência agora sobre a forma de conduzir, a gente vai definir claramente um objetivo geral. Esse objetivo geral pode ser ou servir antes mesmo da própria análise, porque muitas vezes a gente diz assim, não, vamos levantar os pontos fortes e os pontos fracos, vamos analisar as oportunidades e ameaças. Aí a pergunta que se faz é, com base em que objetivo? Uhum. Porque se eu não tenho um objetivo, eu posso boa, dizer né? que isso aqui é ponto forte ou ponto fraco. É. Mas se eu tenho um objetivo muito claro, coisas que eu acharia que poderiam ser ponto forte, para esse objetivo é um ponto fraco. Olha, quando você perguntou assim, André, onde é que mora a falha? Metodologicamente falando, a ferramenta ela é simples, mas ela não é simplória. Se você pega uma análise SWOT e fica ali brincando na análise SWOT de colocar ponto forte, ponto fraco, e você não conecta essa análise com a realidade, você se perde. Por quê? Porque imagine o médico recebendo a informação sua que você está com uma dor na perna direita, certo? Quando na realidade sua perna esquerda é que está doendo, e ele vai passar um medicamento voltado para a perna direita e você vai continuar com a sua perna esquerda doendo. Por quê? Porque você disse para ele, de maneira qualquer, que a perna que doía é a perna... Aí você, na hora da análise, você disse, olha, isso aqui é um ponto fraco, isso aqui é um ponto forte. Tá, baseado em quê? O que é que demonstra você que... Entende? Para que isso aconteça na sequência, a definição clara dos objetivos da empresa precisam estar claros. Essa fase inicial ela é importante de discussão mesmo. Então, na análise SWOT, a gente tem que estar discutindo juntos ali, entendendo exatamente o porquê, olhar segmento de mercado, para que isso aqui robusto gere clareza na definição dos objetivos.
Kaique, e interessante André, Sim. me corrija se eu estiver errado, certo. até esse momento da nossa conversa, nós estamos falando em fase pré-planejamento. Exato. Eu nem Não comecei entramos ainda no desenho. planejamento. Eu estou discutindo com você as ações de planejamento até tu, mas ele efetivamente, no O sentido do documento documento, não está iniciamos pronto. ainda. Não está, não. A gente Vamos marcar tá- os próximos episódios. Entendeu? logo. A Já gente entendeu, tá né? entrando, Vai embora. a gente está aqui discutindo a análise Prévia. pré-planejamento, ou seja, as análises Que precisam Os ser exames, feitos. Os Você exames. veja a profundidade do assunto. Exatamente. Percebe? e a Profundidade importância, e né? importância. Importância, porque, mais uma vez, se a gente não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. O nosso sentimento no final do ano é o mesmo sentimento que a gente tem no dia, quando a gente não se programou e a gente só resolveu o problema, o pepino o dia todo. Quando chega no final do dia, vou fazer uma hora extra, porque eu preciso dar andamento às atividades que eu só consigo fazer quando o time não está aqui. Pronto, é o mesmo sentimento que você tem no final do ano. O que foi que você alcançou no final de 2025? Eu até cresci, resolvi um monte de problema. Como foi o crescimento da sua empresa? Eu não isso aí tinha parâmetro para comparar. Me perguntaram esses dias, num dos vídeos lá no Instagram, e aí perguntaram, Kaique, como é que você define uma empresa de sucesso? Eu falei, primeiro ela precisa saber o que é sucesso para ela. Bom, Pra onde é que você quer ir? Boa. Tem empresa Sem que está dúvida. querendo crescer, tem empresa que quer resolver gargalo operacional, tem empresa que está precisando de fluxo de caixa. Então, você pega uma Nubank, quando iniciou, a Nubank não queria lucro, queria volume. Perfeito. Capilaridade, né? Queria capilaridade. E aí ela está com sucesso, tendo prejuízo. Entendeu? Batendo Alcançando o de frente com o resultado. Itaú. Tá Entende? com sucesso. Então, assim, a empresa tem que saber pra onde tá indo. E para Exato. saber pra onde tá indo, ela tem que saber onde tá. Exatamente. E aí é que entra o diagnóstico do Exatamente. planejamento. Exatamente. E a sabedoria disso, né, da gente ter um documento, um comparativo, Exato. né, André? Eu lembro que e isso marcou muito, acho que para nós dois, a gente teve uma reunião há alguns anos atrás Certo. com o nosso avô, Sim. né, com o seu Parísio, Aham. né, e ele chamou toda a liderança numa sala, né, porque nessa época aconteceram alguns problemas e dava alguns desalinhamentos de maneira muito constante. Perfeito. E aí a gente passou por um problemão, foi resolvido e tava todo mundo com a sensação de vitória. Perfeito. E aí, assim, foi de uma sabedoria extrema da parte dele. Até hoje a gente lembra desse exemplo como se fosse hoje, Sim. né? Ele chamou todo mundo de uma sala e falou: tô extremamente desapontado como a MPK tá caminhando. Eu tô me sentindo num eterno São João, porque aqui a gente só faz pular fogueira. Olha. Todo mundo fez na sala. Arrefecer. Imagina que balde de Mas água a fria. gente Nossa acabou de resolver, tá todo mundo feliz. Ele fez, mas tá errado. Não é nem pra tá resolvendo, Pronto. porque não é pra acontecer. Não era pra acontecer. Ai. Olha, eu chego a me arrepio, porque assim, foi um banho de água fria e ele tava 100% correto, 110% correto. Pronto. Você tá entendendo? Isso foi uma lição, assim, de uma sabedoria que a gente toma como mantra Puxão de Sim. orelha. até hoje. Perfeito, perfeito. E de uma sabedoria, porque ele não brigou. Não. Só chamou a atenção de uma coisa que precisava estar Mas claro o que para mais todos. dói foi a carapuça ter servido. Não, sim. Exatamente. Essa doeu, Exatamente. Né? Pois é. Não tinha como discordar. Perfeito. Todo mundo fez, é verdade. Vamos revisar. Saiu todo mundo abatido pelo banho de água fria, mas saiu todo mundo extremamente motivado, Mudou a empresa. dizendo realmente, principalmente a gente, Principalmente a gente. né, fez realmente não é para acontecer. O que é que tá acontecendo? Vamos puxar. Vamos puxar a análise. E aí, realmente, e eu puxei esse assunto esse tópico do não entramos ainda, porque eu acho que a partir de agora, né, justamente através das análises, Perfeito. é que a gente pode começar A brincar de a planejar. fazer o planejamento, A né, fazer André? o planejamento, exato. Por quê? Porque ele traz pra gente o direcionamento tão desejado para quem usa o instrumento, né? A diferença, no caso do planejamento para um processo mais de programação está intimamente ligado ao fato de você definir claramente aonde você quer chegar. E aí até aí tudo bem. Só que quando você sabe exatamente onde você está, fica mais clara a possibilidade de você fazer isso. Uma vez determinando o objetivo geral, ele vai ser norteador para que você quebre esses objetivos maiores em objetivos menores. A gente chama isso também de iniciativas. O que são essas iniciativas? É a derivação desse objetivo. A gente utiliza hoje uma ferramenta chamada de Balanced Scorecard, que é o BSC. E isso necessariamente não é a única forma, nem um único método, tá? É uma ferramenta. Mas é um entre instrumento. outras, né? Entre outras.
Que serve para quê, André? Serve para você traduzir. Antigamente a turma dizia, ó, queremos aumentar o nosso market share em 30%. Aí a turma lá da base dizia, o que é market? O que é share? Tá Instagram, claro, é marketing do Instagram, marca de é. Instagram, né? Tipo, vocês entendem o que é market share de 30%. Vocês da alta liderança já estão acostumados com essa nomenclatura, tal. Para mim, market share, eu nem sei o que é. Como é que eu vou te ajudar? Pô, André. Pô, então você pergunta para que serve o BSC? Isso é o que... Tradução, pô. Você vai traduzir literalmente o impressionante objetivo. a quantidade de empresas que a liderança tem uma visão. Isso não se Isso é reflete. verdade. Não- Passamos por isso. Entendeu? Implementamos uma metodologia aqui de reunião one-on-one. Perfeito. Né? Boa. A discussão, né, a sugestão Nenhuma dessas reuniões. numa reunião com a liderança para passar essa metodologia Perfeito. foi... Eu lembro que questionaram o Kaique. Fez, Kaique, a gente pode chamar de reunião 1 a 1? Pronto. Não Aí. foi? Porque Exato. one on Fez- one- Eu vou contar uma outra para você. É verdade. Exato. Vamos chamar de 1 a 1 agora. Fica mais fácil. Facilitou. Acabou. Todo mundo entendeu. O pessoal, quando a gente foi One on trazer, one, o pessoal fazia- Não, o que é esse negócio de one on one? Aí só pode participar um. Exato. Como é isso? Mas eu tenho uma 1 a igualzinha. 1. Pronto. Matou, é. Matou. Resolveu o problema. Resolveu o problema, entendeu? Outro isso dia eu foi- tava com um gestor, né? Isso aí, eu evitar, né, a lógica das nomenclaturas, mas assim, a gente tava falando sobre gerenciamento de projetos e tem uma nomenclatura em gerenciamento de projetos que a gente tá fazendo análise de marcos. Essa análise de marcos nada mais é do que as análises das etapas pelas quais o projeto vai passar, as grandes etapas pelas quais o projeto passa. A gente mandou um relatório como normal para esses gestores de uma maneira tradicional. A gente recebeu um e-mail perguntando quem era Marcos. É meu pai. Meu pai. É Marcos Valença. Marcos Valença. Quem é Marcos? Aí a gente disse, não, Cara, é sério não, mesmo. não, é. Veja, o nível tático, Tem... cara, se você, às vezes parece uma bobagem. Assim como foi a reunião de one on one e traduzida para reunião de 1 a 1, a gente precisa entender que quem está aqui em algum momento tem uma percepção diferente de quem está aqui. Um mantra de, eu não vou dizer nem de gestor, mas Sim. de até líder. Se você lida com pessoas, né? Se você lida com pessoas, você devia ter como mantra, né? Como frase assim estrutural da sua liderança é que o óbvio Precisa ser dito. A minha sócia fala direto O óbvio isso, Inara. precisa ser dito. Perfeito, Né? perfeito. A gente já teve diversas situações onde a gente explica Exato, uma coisa, exato. a pessoa olha no seu olho e fala, entendi. E faz Completamente completamente diferente. diferente. Às vezes você até pergunta, entendeu mesmo? Exato, Entendi. entendi. Que é uma metodologia hoje que nós fazemos. Entendeu? Repita. Me explique o que é que você vai fazer. Exato. Me explique como se eu não soubesse Pronto. o que é que você vai fazer. Pronto. Aí ela vai Ela aí dizer. ela vai aplicar realmente de Demonstrar fato. se ela literalmente entendeu. Mas o óbvio precisa ser dito, porque o óbvio pra mim, Ah. opa, não é pra André, não Não é é pra Kaique. A gente entra no campo da subjetividade. Perfeito. E o subjetivo é um mundo de possibilidades. Exato. Já viu aquele vídeo no Instagram? Você faz um pedido de umas botas. Já Ah, viu esse? Não, esse eu não vi, não. Uma empresa Sensacional. sobre isso. Eles fazem um pedido de umas botas e o cara coloca não, pra não, Aham, né? aham. Coloca esse pedido da bota, a imagem de uma bota, só que tem aqueles dois furinhos Sim, sim. né, das argolas ali do Aham. caderno. E aí quando ele tira, ele vê dois furos no papel, na imagem. Ele faz 1000 botas, um furo. Nossa senhora. E aí quando chega Você o tá entendendo? carregamento, você fala, pô, mas era óbvio que a bota não era pra Não ter pra furo. furo. Você não mandou a imagem com dois furos na Isso. bota? Ele Exato. fez. Você entendeu? E é interessante que no final da produção mostra o cara que produziu orgulhoso com a bota e o papel assim, ó. Do lado, igualzinho. tipo, batendo, né? E certinho. É. Você tá entendendo? Exato. A gente utiliza. As botas de borracha, assim, pô, acabou, perdeu Tem meu voto, diversos, né? pô. É Porque o óbvio diversos. não foi dito. O óbvio não foi dito. E ela, Inara até fala assim: o óbvio precisa ser dito mais de uma vez. Não é só falar, ah, não, porque eu falei isso na semana passada. Não. Fale isso diversas vezes, garanta literalmente que está sendo falado e está sendo compreendido para garantir, no mínimo, uma entrega condizente com o que você pediu. Mas aí, voltando para o BSC, a gente utiliza isso para traduzir. É a ferramenta, um instrumento gerencial que a gente utiliza para traduzir. Algumas empresas utilizam outras metodologias, o OKR, outras vão utilizar o desdobramento em cascata para fazer. Enfim, todas elas vão gerar a mesma informação. E aí é uma coisa que a gente não gosta lá na HBO. É o método pelo método. Aí virou moda OKR, aí todo mundo corre para OKR.
Aí virou moda fazer isso com outra. Aí todo mundo vai para isso. Como é aquelas rápidas que chamam aquelas reuniões rápidas? Da metodologia agora. Que tem as Ágil. dailies. É isso. As metodologia dailies, né? ágil também. Todo mundo metodologia E nada ágil. contra, Sim, você sim. vai para as metodologias ágeis, mas o pessoal pega a ferramenta, ou o instrumento, ou a metodologia e faz dela a finalidade. Ela é meio e não finalidade. Eu não estou brigando, eu não estou achando ruim porque você utiliza OKR, ou se você utiliza modelo cascata, ou você utiliza... Tá utilizando Você está utilizando quê? por que você está utilizando? Porque você quer lá na frente que o objetivo esteja claro para o seu time e seu time precisa correr atrás de uma meta. Se você vai utilizar OKR, chefe, tá tudo certo. Se você quiser utilizar qualquer outra metodologia, tá tudo bem. Só não acredite que porque você utilizar essa, você é melhor ou pior do que A ou B. Rapaz, estamos tendo uma aula hoje aqui, viu? Percebe? Hoje o tempo Não tá faz passando sentido. voando. Vamos lá aqui. Já temos pouco tempo, né? Não, Enfim. não, mas é um bater É? papo. Então André, bora. deixa eu falar uma coisa. Vamos lá. A gente discutiu um pouquinho teoria. Para quem está Teoria. assistindo aí, vamos facilitar. Beleza. Falamos teoria e conceito. Perfeito. Aí falamos de diagnóstico. O cara Exato. diagnosticou ali, digamos que ele... Pô, André, vamos fazer um trabalho aqui de diagnóstico. Beleza. Elencamos dores. Até Exato. esse momento, pré-planejamento. Planejamento. Planejamento. Não fizemos planejamento ainda. A gente está Exato. discutindo. Tá, beleza. E aí criou-se esse planejamento de acordo com a empresa. Exato. E aí agora entra na parte da aplicação desse planejamento. Exato. Como é essa etapa? Essa etapa é a fase onde a gente começa a deixar claro que os objetivos que foram construídos, cada um deles possui iniciativas e um plano de ação claro. Esse plano de ação ele não é imutável. É um outro problema da turma que acha que fez o planejamento, concluiu, pronto, agora nós temos uma carta magna aqui. Não, nós Você não lembra temos... aquelas ISO 9001 Exato. quando existia? Você criava um negócio documento, engessado, engessou e tal. Não, você tem um documento norteador. Esse documento norteador, ele precisa ser revisado, ele precisa ser acompanhado. E a nossa sugestão normalmente é que isso seja feito a cada ciclo de 3 meses. Ou seja, é importante ser mexido. É necessário, Mexido. eu diria. Se- Adaptado, melhor Se não dizendo. for, né? tem alguma coisa errada. Porque a única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar. Perfeito. Um espirro do presidente, uma alteração na legislação, um ato que o STJ, o STF Olha. né, Entendeu, começa a falar, ou é. entendeu, enfim. Qualquer coisa dessa pode mudar a nossa concepção. Ou seja, o planejamento que a gente fez lá no início do ano ou no final do ano passado, muito provavelmente não será o mesmo. Daqui a 3 meses. Então, Percebe? Sensacional não é isso, que, né? Não é que não, vamos revisar, não é necessário revisar. Faz parte do dele ser processo. revisado. Até para confirmar que a gente está no caminho certo. Nossa. Não é porque ele alterou, agora a gente tava indo para a direita, agora vai para a esquerda todo mundo. Não, isso aconteceu agora no Covid. Todo mundo tinha feito, o seu plano ali estava tudo muito bonito, ninguém esperava. Era a marolinha que estava acontecendo lá na China. Sim. Mas veio arregaçando todo mundo. Aí o que é que acontece? Agora eu tenho que sair daqui da direita e ir para a Perfeito. esquerda. Mas no normal não acontece. Uhum. Acontecem alterações, essas alterações normalmente sim mudam a nossa dinâmica, mas às vezes ela só muda a intensidade. Uhum. A intensidade da ação. Olha, antigamente a gente estava esperando que isso acontecesse em 2 trimestres. Vai ter que acontecer em 1 trimestre. Vamos acelerar esse processo, porque senão a gente vai perder mercado, vai perder... Enfim, mas você tem um direcionamento. É o time das mudanças, É né? acompanhar a time de mudança e Perfeito. comunicar isso pro time. Vou dar um exemplo interessante Isso. que me veio à cabeça agora. Eu vi que a geração Z é uma das gerações que menos consomem bebidas alcoólicas da história. Ah. E aí tá tendo uma queda brusca, você que já trabalhou Sim, na Ambev, tá tendo sim. uma queda brusca na Perfeito. venda Aham. de cervejas. Perfeito. E aí o que, é que o mercado tá fazendo através de planejamento estratégico é Mudar. vender zero álcool. Perfeito. Então você tá tendo explosão de cerveja Zero zero álcool. álcool. Propaganda que Nunca nunca teve. Então você chega hoje, todas as marcas têm zero álcool. Olha. Né? Isso se não tiver planejamento estratégico, Não, a empresa que não se prepara, não se antecipa. Percebe? Vai começar a ver só zero álcool, o pessoal vai dizer, que moda é essa, hein? E aí E você ficou hoje pra que o trás. pessoal, para ter zero álcool na ponta, o cara já pensou lá atrás, matriz de produto. Onde é que você enxerga a matriz de produto? No planejamento estratégico. É numa dessas etapas da análise SWOT que você tem que checar a matriz de produto e serviço. Como é que você entende que os próximos 5 anos, os próximos 2 anos da sua empresa, o que é que ela vai continuar ofertando? Vai sair produto que não faz mais sentido? Vai entrar algum outro que faz sentido? É tendência no mercado aquele produto, aquele serviço? Será que o meu serviço, do jeito que ele está hoje, daqui a 2, 3 anos, com tecnologia chegando forte, vai permanecer o mesmo? Essa infra que eu tenho, ela vai servir para isso? E aí, onde é que você discute isso? Perfeito. Não é em reunião de meia hora. Perfeito. Não é em reunião simples, sem pragmatismo. Você tem que ter um mínimo de pragmatismo. Você não pode engessar uma reunião, mas você tem que ter um mínimo de pragmatismo. E outra, sabendo que nós não somos detentores das informações, de todas as informações, aí é necessário convidar. Às vezes a gente convida cliente para participar do planejamento estratégico. Cliente.
Por que cliente? Porque ele talvez seja o o principal melhor, interessado. talvez Exato. seja o seu melhor consultor. Exato. É quem recebe o seu serviço. Talvez ele seja o melhor E vai lhe consultor. dizer verdades bem dolorosas. viu? Que vai pra onde aquela verdade? Pra análise SWOT, tá lá no ponto forte, ponto fraco. Você fica lá dizendo que nananana. Traga o seu cliente. Chefe, o que é que você não gosta do meu trabalho? Por que é que você compraria novamente? Não compraria, nanana. E essa informação é talvez mais rica do que a que você acredita que ele diria pra você no mercado. E você às vezes nunca Do perguntou pra ele Do que o seu achismo. do seu achismo. Só bota lá, pô, E pra às fazer. vezes muita gente bota o que gostaria que fosse. Isso, não o que de fato que é, né? porque vai mexer com os brios. Dois. André, mas como é que eu vou chamar esse cliente? Cara, faz um Google Forms. Manda para os clientes, para a base de clientes, faz um Google Forms. Chefe, por que você nos indicaria? Por que você nos indicaria? Só preciso dessas 5 perguntas aqui. Olha a base de dados que você tem para botar na sua análise SWOT. Percebe? Então não é bobagem. Pode ser simples uma análise SWOT. Você pode botar no Google, na internet, você vai achar diversas. Agora, se você não tiver capacidade de realizá-la bem feita, ela vai ser tão pobre o suficiente para não Ou gerar. seja, André, o que a gente está falando aqui é que a importância do planejamento estratégico na sua aplicabilidade e na sua revisão não é só para crescimento. Não. É para crise também. É para crise, para você saber para onde Talvez você vai. até principalmente. Né? Porque na crise é onde você precisa ter uma alocação mais bem definida de recursos. Foi o que mais aconteceu no Né? Covid. Como seria, né, Um processo André, como esse. especificamente para crise, né? Perfeito. Porque a gente fala aqui sempre de crescimento, de parte Exato, boa, e lá. né? E o outro lado da moeda, né? Exato. Às vezes a gente fica com a impressão de que tem certas metodologias que é para crescimento. Ponto. E Só para isso. crescimento, né? Não. Planejamento estratégico. É também para situações, inclusive, de crise. Por exemplo, boa parte dos... Vou citar um exemplo prático, mais real e impossível, porque isso aconteceu conosco na HBO. Nossa empresa sempre fornecendo ali trabalhos de melhorias de processo, construção de indicadores, gestão, aquela coisa toda. Os nossos contratos, praticamente 100% dos nossos contratos, eles foram alterados no período da pandemia para realizar gestão de crise. Aí, o nosso time em si, quem é que tinha esse potencial para fazer frente a essas organizações? As pessoas mais sêniores da empresa. Mas o meu time de base, ele não estava preparado. Veja como foi o processo de impacto. Então, a gente precisou fazer um trabalho hercúleo de transformar as nossas diretrizes internas para ajudar os nossos clientes que já não queriam saber mais de padronização de processo. Eles queriam saber, André, o que é que a gente vai fazer? A venda tem que sobreviver. Vamos suspender esse contrato ou você me diga o que é que a gente vai fazer. Senão, não vamos suspender os contratos, não. Vamos utilizar outros mecanismos. Vamos alterar os contratos para outros mecanismos e aí depois, se tudo der certo, a gente volta para o original. E a gente passou a ajudar as empresas na gestão de crise. Fazendo o quê? Fazendo análise, mais uma vez, identificando principalmente os problemas que estavam associados ou intimamente associados a problemas financeiros. Fluxo de caixa é rei, ponto. Perfeito. Qualquer outra coisa não entraria como primordial, prioridade, fluxo de caixa. Vamos lá, vamos identificar quais são as nossas bases de clientes, quem é que tem, quem é que não tem, o que é essencial, o que não é essencial. E a gente passou a direcionar todos os nossos esforços. Por quê? Porque tinha um planejamento, claro. Então não é só para expansão, pelo contrário, é para você ter consciência literal do que você vai fazer quando a situação se apresentar. Não é expansão, eu acho que é sobrevivência. É mesmo. sobrevivência empresarial. Sobrevivência empresarial. Perfeito. Manda mais. Uma aula, né? A gente tá aqui hoje sendo enriquecido, assim, com conceitos, com aplicabilidade, com formalização. Isso é de uma importância e a gente, acho que a gente vem conseguindo aqui, nesse bate-papo, mostrar tanto aplicações teóricas como práticas, como em outras áreas. Então, assim, realmente um assunto de extrema validade. E, André, já caminhando aqui para a parte final, infelizmente, né, para a parte final do nosso bate-papo, eu queria que você trouxesse uma aplicação prática realmente aí dos seus casos, né, de uma empresa, e aí você fique à vontade para escolher. Se puder citar também, né? Sim. Da aplicação disso, Sim. do planejamento, como se deu, quais foram de fato, né, as dificuldades. É um apanhado geral de tudo que a gente conversou aqui. Resumão, na prática, né? Um resumão mesmo. Tem um cliente nosso, e a gente sempre, tecnicamente, é sempre muito importante a gente fazer até algumas separações.
Independente de a gente entrar na empresa, a gente tem clareza de que isso é literatura, certo? A literatura nos traz essa perspectiva. Literaturas, inclusive literaturas Leans, certo? Se você ainda não ouviu esse conceito, mas o Lean é um termo cunhado dentro do processo de revolução, vamos dizer assim, industrial, da nova discussão dos sistemas produtivos, que na época lá no sistema Toyota de produção ele foi concebido, né? A turma do MIT saiu para identificar o que é que se fazia tanto nessas organizações japonesas que a coisa estava mudando o cenário. Era muito discrepante. Era muito né? discrepante. As organizações Meu americanas. irmão, A eficiência, né? a eficiência. O que é que essa turma lá está fazendo? Então, a turma do MIT montou um comitê, inclusive com um brasileiro dentro dessa turma, e eles literalmente entenderam que o que eles estavam fazendo eram ações Leans, tá? Isso depois se promove para todos os outros segmentos. Por que eu cunhei esse termo aqui? Porque no final das contas, a perspectiva do Lean diz o seguinte, olha, tudo que nós fazemos dentro da organização, 33% é desperdício. Aí eu digo, caramba, toda vez que eu penso nessa afirmação, eu fico olhando para dentro da empresa e digo, meu Deus, se 33% do que eu estou fazendo aqui é desperdício, só aí... André, depois dessa entrevista aqui, eu tenho que dar uma revisada aqui então na empresa. Viu? Exatamente, 33% do que a gente faz é desperdício. Isso é estatístico, não é uma coisa eu acho, não, 33%. Logo, nós temos como melhorar minimamente. Ah, André, então significa dizer que quando você entra com planejamento estratégico, você identifica esses momentos de redução de desperdício e até coloca isso dentro do plano de ação. Sim, também. Mas para aqueles que ainda dizem assim, tá, e para aquilo que depois do planejamento estratégico ainda é possível, além dos 33, reduzir, tem exemplos? Com certeza tem exemplos. Tem um cliente nosso, a Sisal, que é uma empresa que produz, como o próprio nome dela já diz, o Sisal, né? Não sei se vocês conhecem, mas, por exemplo, aquelas cordas do CrossFit, por exemplo, que a gente sobe, ela é feita de Sisal, né? Então, é um material? É um material que é um material das plantas, né? Que são, vamos dizer assim, extraídas, são moídas e elas passam a trazer aquelas fibras. Aquilo ali vem de corda. E aquilo ali... Perdão, vem de planta. De planta, Achei que era artificial. Exato, não. Ela vem de planta e essa planta, salvo engano, o sisal, ele é extraído e depois passa por um processo de beneficiamento e ele se transforma no sisal em que a gente conhece. Essa empresa, ela tinha uma dificuldade inicial, que era uma dificuldade, e eu estou contando aqui mais especificamente porque vocês podem encontrar isso nas nossas redes sociais, o próprio dono falando sobre isso, tá? A gente entrou lá para fazer melhorias de processo, a princípio ele era o desejo dele, administrativamente falando. E hoje a gente opera a produção dele. Hoje ele designou a parte operacional da empresa da gente. Quem comanda a empresa somos nós, no sentido de comandar as atividades produtivas. Eu não e eles sabia que vocês chegavam a esse ponto de sair do consultivo e ir para o operacional. Não sabia. A assessoria, que é essa terceira vertical da gente, ela promove isso. Olha, André, eu quero me concentrar, no caso dele, na ação comercial, que é de fato onde mora a estratégia do meu core. Mas eu tenho essa turma toda aqui que vira e mexe, eu estou contratando, demito e não está dando certo. Vocês já conhecem, porque vocês estão aqui dentro desse processo de operação, têm a formação de engenharia e vocês não estão colocando uma pessoa, porque no momento em que a gente diz assim, eu vou colocar uma pessoa lá, essa pessoa está subordinada a quem? Aos sêniores da empresa. Então ela não faz o que ela quer, ela faz o que a gente orienta que ela faça. Então ele ganha um know-how ali na orientação, né? Não é uma pessoa que fica solta tentando vencer o mundo. Nesse caso lá especificamente a gente passou a operar. Com as melhorias feitas dentro da empresa já chegamos a rendimentos muito maiores do que eles tinham, né? Obviamente tem todas as variações, mas maiores do que 33% com certeza. Saímos agora de uma recente distribuidora, uma das maiores aqui do nosso Norte-Nordeste, a nível Brasil, com 242 mil reais anuais. Isso levando em consideração que as pessoas, para os locais em que a gente realizou o trabalho, o profissional recebia salário mínimo. E a gente sabe que nem todos os profissionais de uma empresa recebem salário mínimo, certo? Exato. Então, para a premissa do levantamento do valor, do ganho da melhoria, 242 mil reais, porque a gente considerou que todo mundo recebia salário mínimo. Considerando como premissa que todos recebem salário mínimo, as melhorias impostas a partir do planejamento e a estrutura que foi imposta aqui vai render 242 mil. Agora imagine se eu pegasse o salário de fato. Com certeza seria maior do que 242 mil. Então são cases e exemplos de empresas que muitas vezes adotam práticas promovidas por uma ação estratégica e que no momento da sua implementação elas conseguem perceber o resultado gerado em função da organização que gera na sequência. Agora, mais uma vez, André, por que é que nem todo mundo consegue perceber isso na prática? Porque muitas vezes não tem
os processos organizados para fazer a medição. Lembra do poder comparativo que a gente tem que ter? Você só vai conseguir chegar nesse nível se Quando você já tiver resolveu a base. A base, que é, eu tenho organização mínima para garantir que os números provenientes desse processo daqui, eles estão sendo coletados, armazenados, e eu agora consigo Aí comparar. Você pediu um case. Tá, aqui tem dois, tem mais. Tem no nosso site, inclusive, se vocês quiserem, tem diversos cases lá, de diversos segmentos, que vão falar muita coisa aí. Andrezão, meu amigo, estamos chegando aqui para encerrar. Exato, Eu só exato. queria fazer a última pergunta. Você Passa. está com um livro aí em cima da mesa, creio rapaz. eu que seja por alguma finalidade. Na realidade eu ando com... Não. Não. Ele Fala um é pouquinho uma aí, literatura... sobre Para vocês que não estão vendo efetivamente o livro, ó, tá aqui, Antifrágil. Antifrágil, exatamente. Eu tenho lido, tenho mergulhado. Quando são livros que eu começo a andar com ele para cima e para baixo, é porque normalmente eu leio um pouco e vou ruminando. Esse tem sido um autor que eu tenho ruminado bastante, que é o Taleb. Ele já escreveu outras literaturas, né? Enfim, mas ela ficou bastante conhecida, não só essa, obviamente, mas ele tem uma outra chamada de A Lógica do Cisne Negro, né? E Arriscando a Própria Pele, que é muito bom. O que é que fala essa literatura? Ela fala sobre a importância de a gente se submeter a situações de estresse, sendo muito grosseiro, certo? Claro. E que a ausência de variabilidade, a busca por não ter variabilidade, deixa a turma mais frágil. Quando diz deixa a turma mais frágil, deixa tanto o ser humano em si mais frágil, porque ele não está acostumado nessas situações de estresse, então quando elas acontecem, porque elas irão acontecer, ele não tem poder de decisão, porque ele não está acostumado, ou organizações, porque por mais que a gente não entenda uma organização como um ser vivo, né, como biologicamente falando, elas são construídas por pessoas, ou constituídas por pessoas. Logo, uma organização que não se submete a um processo de variação, ou seja, a gente precisa muitas vezes criar um caos interno, né? Às vezes está todo mundo na zona de conforto, tá lindo, maravilhoso. Se você não cria minimamente um estresse, uma busca por uma meta, um resultado, ou até mesmo situações outras que podem acontecer, você não prepara o time. E aí... Fazendo um comparativo aqui, é como se fossem vacinas. A gente precisa vacinar porque você está introduzindo ali aquele vírus, aquele estresse no corpo. Perfeito. Para que eles fiquem prontos para nas próximas situações saber como lidar. Que a gente chama isso de hormese, né? Ele trata, inclusive, exatamente isso. Parece que você estava lendo o livro. Mas leia que você vai perceber que é importante. Ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer assim, olha, existia um conceito antigo que foi trocado, né, substituído por homeopatia, são coisas diferentes, hormese e homeopatia, que era justamente o conceito de você amadurecer aquele sistema em função da dosagem do veneno que muitas vezes a gente estava sendo submetido. E aí o que é que acontece? Naquele exato momento você está preparando o seu organismo para situações difíceis. Então, tempos difíceis, pessoas fortes, tempos fracos. Tempos fáceis. Tempos fáceis, pessoas frágeis. E o ciclo roda. Então, no final das contas, é um resumão, assim, obviamente eu ainda estou no terceiro capítulo, mas porque quando eu estou lendo literaturas assim, eu vou lendo e ruminando e vou tentando compartilhar as coisas na rede social. Excelente. Meu amigo, pra gente finalizar, deixa aí seu contato, acesso, suas redes sociais, Muito quem bom. quer lhe conhecer, quem Como quer é que entrar em faz? contato, como é que faz? Vambora. O momento agora é seu. Ali, olha pra lá. Turma, satisfação mais uma vez em estar junto aqui com essa dupla, né, que já caminhamos juntos há algum tempo. E quero dizer para você que se você tem interesse, né, de aperfeiçoar a sua empresa de alguma maneira, seja a nível de competência educacional ou até mesmo melhorar processos, estruturas gerenciais, conte com a HBO, né? A HBO tem 16 anos de história, trabalha em 3 verticais, uma é voltada para a educação, a segunda voltada para a consultoria, que é a gente ajudando você a tirar as coisas do papel, né? E uma terceira assessoria, quando você diz assim, André, estou tendo muita dor de cabeça aqui e eu gostaria que você tocasse isso aqui para mim e eu vou concentrar os meus esforços aqui no meu core, né, na minha ação principal, porque eu acho que é essa daqui que eu tenho tecnicamente capacidade para fazer a coisa acontecer. Então, temos redes sociais, LinkedIn, YouTube, você tem site, você tem Instagram, né? Enfim, Facebook. Você pode me encontrar nas redes sociais André_Gabiô, ou Gabilaud, escrito como está aqui na telinha. Mas você também vai ter o Instagram da própria empresa, que é o Grupo Gabiô, Grupo_Gabiô. E você vai ter lá diversos conteúdos, assim como também vai levar você para outras ações específicas da Gabiô nas redes sociais, né? Como eu falei aqui, em outros canais de comunicação. A gente produz
muita coisa legal. A ideia é que a turma seja educada e com educação a gente entende que esses outros trabalhos eles vão vir por consequência. Uma empresa educada é uma empresa que busca resultados. Uma empresa educada, líderes educados vão influenciar o time que eles estão, né, trabalhando. E aí, naturalmente, as coisas vão acontecendo. E a gente falou sobre gestão. Se você quer uma ajuda ou quiser caminhar junto, a Gabi está junto com você. André, meu amigo, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Hoje obrigado, não eu que foi um agradeço. bate-papo não, como a gente falou. Hoje foi uma aula. Tamo junto. Digo até que é um episódio, né, Sim. um bate-papo para se assistir mais de uma vez. Exato. Pra Né? anotar. E para você que está nos acompanhando, chegamos aqui na reta final, né, de mais um episódio do Conta Certa. Muito obrigado a quem nos acompanha. Hoje realmente foi enriquecedor. Né? Falamos sobre conceitos, falamos sobre estratégia, falamos sobre aplicabilidade, né? E todas as vertentes, né, do planejamento estratégico. E é isso, ficamos aqui em mais um episódio. Você que nos acompanha aí, toda terça-feira estamos lançando os vídeos da gente, tá? São entrevistas muito enriquecedoras, bate-papo de muito crescimento, tá? E vai seguindo a gente, porque aqui a conta é certa. Até mais.